que, acima de tudo, o seu nome seja glorificado. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Primeiro, pessoal, prazer estar com vocês, de verdade. O Marcos, acho que não precisa. Na verdade, está tranquilo aqui. Até estava falando para eles que é bem estranho estar nessa posição aqui. Quase me torno pastor assim da igreja. A paz com você. Mas assim, é sempre um prazer poder estar servindo a igreja. Originalmente, eu sou filho de pastor também. Então, eu sei todos os processos de servir a igreja. Então, quando já é a segunda vez que eu venho em Curitiba, e o Marcos toda vez fala para mim, cara, por favor, vamos fazer alguma coisa. Tudo da outra vez não tive como, porque aí eu vim com a banda. Mas dessa vez eu vim um pouco antes, que eu vou estar lá na Jocum, em Almirante Tamandaré. Há 10 anos atrás eu morei nessa cidade e participei da Jocum lá. Então, agora eu estou voltando não como aluno, né? É estranho, ainda mais estranho do que tá falando no microfone aqui na frente. Mas assim, eu vim para cá quebrado, um tempo muito ruim da minha vida. Eu vim para cá como aluno, estava muito ruim com os meus pais e tudo. E aí agora poder voltar para poder falar com esses alunos e tudo. Então eu falei, cara, eu vou um dia antes para poder falar lá com vocês. Então, eu acho que existe uma coisa muito legal na diversidade. Eu sou de outra congregação, até a gente estava falando sobre isso. Então, eu nunca tive a oportunidade de estar com o pessoal de outro Bola de Neve, né? Mesmo que lá em São Paulo a gente já teve alguns eventos, eu conheço pessoas de lá, o Marcelinho de lá e tudo, mas nunca tive a oportunidade de estar, né? Então, de verdade, um prazer estar com todos vocês. E o Marcos tinha pedido para poder falar um pouco sobre a questão de serviço, né? A questão de conciliar todas essas coisas. Foi bem exatamente o que eu vim fazer na Jocum. Hoje em dia, até um pouco do que a gente estava conversando aqui, a gente vive um mundo muito confuso, muito complicado, onde as pessoas elas não acabam entendendo mais o real sentido de acabar servindo a Deus, né? A gente acaba escolhendo estar na melhor posição que eu poderia estar. Então, por exemplo, tentei no louvor, não deu certo, aí eu, vou para a técnica, mas qual é o lugar de mais destaque naquela técnica ali? E acaba que a gente não entende que isso é serviço, não é uma posição onde eu posso estar me honrando, entendeu? Então, assim, hoje a gente foi visitar, né, um lugar, assim, um lugar extremamente, assim, rico, cara, a gente foi no estúdio, mano, que tinha tudo de top. E aí o Michael que estava comigo falou, mano, obrigado por isso, eu nunca imaginei poder vir para esse lugar. Eu falei, nem eu, mano, nem eu. Só que às vezes esse nosso serviço nos leva para alguns lugares, por exemplo, eu estou viajando com morada. Não foi uma parada assim, tipo, abriu o currículo aqui e agora quem é o melhor técnico? Cara, eu sei que eu não sou o melhor técnico. Eu me esforço para fazer um bom trabalho. Mas às vezes eu me colocar numa posição de fazer cabo para a banda, aí de repente isso vai crescendo, e já cheguei a estar em lugares, por exemplo, com os ministros da Justiça, da Educação, lá em Brasília e tudo. Então, assim, a gente já teve contato com embaixadores, tudo sentado na mesa, comendo com a gente, assim, e eu fiquei pensando, cara, imagina se eu estivesse pensando até hoje em querer ter a posição de destaque na igreja. Meu pai, desde criança, contava uma história que eu acho muito interessante, que uma vez o abridor de lata brigou com o telefone, porque ele achava que o telefone era muito bem tratado na casa. E o telefone era tratado com carinho, eles limpavam, e eles falavam com cuidado, e aí quando a criança ia brincar, a mãe, não pega no telefone. Isso muito tempo atrás, tá? Porque hoje em dia, acho que nem tem mais telefone fixo em casa, né? Mas assim, e aí o abridor de lata falava assim, não, eles me tratam, não tem noção, eles me passam no peixe, aí me deixam em cima da pia, não me lava, aí me perde, nunca sabe onde eu tô. Que droga é essa? Eu quero ser telefone. E aí um dia ele foi promovido a telefone. Primeira vez que tocou, que alguém foi atender no abridor de lata. O abridor de lata não era telefone, né? Primeira coisa que eles fizeram foi tacar no chão. E aí ele falou, puxa, eu tinha saudade quando eu era abridor de lata, porque eu era útil naquele lugar. E como telefone eu não sou útil. E aí, às vezes, a gente fica se colocando assim, não, eu quero estar na posição de honra, cara. Eu quero ser o pastor, ou então eu quero ser aquele ministro de louvor, ou então o objetivo da minha vida é ser o líder da técnica, porque ele tem honra e eu não tenho, porque eu estou aqui nesse lugar só para talvez carregar essa caixa, ou só para isso. E há muitos anos, quando eu vim para cá, para Jocum, até estava compartilhando isso hoje lá, eu vim, na verdade,
no meio de tudo, assim. Então, já tinha começado uma turma e ainda não tinha começado a outra, então eu fiquei meio no limbo ali. Aí eu fiquei meio que trabalhando na manutenção, trabalhando no escritório do COT, fazendo meio que ali, meio anônimo, assim, tanto que os alunos nem sabiam que eu estava estudando lá, né? E aí um dia eu passei na frente de uma sala, fiquei com tanta vontade, assim, algo como se Deus estivesse realmente me chamando para lá, e eu não podia assistir aquela aula, porque eu não era daquela turma. E era um pastor africano falando lá, cara, eu estava tão quebrado naquela época, eu era um adolescente quebrado com o meu pai. E tudo aquilo, eu estava me escondendo lá, e aquele pastor, ele ficou procurando alguém, falando assim, eu quero falar com você, eu quero falar com você. E, cara, eu escondido ali atrás. Quando começou a ministração, eu vazei de lá, e ele foi atrás de mim, ele chegou lá e falou, olha, Deus mandou falar uma coisa para você, cara. E eu nunca fui um cara espiritual, assim, daqueles, então fala comigo agora, que agora eu vou ser... Nunca fui esse cara, eu fui um cara sempre muito racional, assim. E ele falou uma coisa que só eu sabia que fazia sentido. Ele falou, olha, você vai ser lembrado por um cara que não vai, não pelo seu pecado, ou pelo seu problema, mas por você ter se voltado para Deus, ter se arrependido do seu pecado. E aí, naquele momento, eu realmente entendi sobre a vida de Davi. O Davi, ele teve os erros dele, mas ele não foi lembrado por ele ser errado. E isso não é uma apologia para você fazer as coisas erradas, não é isso. Mas a ideia é de que Davi, ele teve um lugar onde ele conheceu Deus, onde nenhum outro rei de Israel conheceu Deus. Talvez poucas pessoas tiveram chance de conhecer. É a mesma história de Moisés, ele teve um anonimato. E é isso que eu falo, hoje em dia, a gente vive uma vida muito ruim, cara, no mundo, porque as pessoas, elas querem a posição de mais like, elas querem a posição de mais seguidores. Ela não faz absolutamente nada se aquilo ali não tiver relevância para ela. Ah, tá falando isso, mas você é o técnico do Morada, mas eu não fui o técnico do Morada a minha vida inteira. Eu era só o cara da minha igreja, que servia na minha igreja. Eu nunca passei por outra banda. Eles não me conheceram na estrada. Entende? Então, é como eu estou falando. O Davi não teve que fazer uma escala em algum lugar para poder chegar no Golias. Eu ouvi uma palavra que Davi, ele foi o melhor rei por causa de 3 coisas. Por causa de pão, queijo e vinho. A gente fica, né? Como assim? Ele foi servir as pessoas com pão, queijo e vinho. E lá ele chegou e ele viu uma oportunidade. Então, a verdade é que o que você está fazendo hoje, como técnico, como voluntário, como servo da sua igreja, isso é importante. É tão importante que talvez Deus esteja só aguardando a sua posição, o seu posicionamento para você ser promovido para algum outro lugar. Então era bem muito do que a gente estava conversando. Então assim, o meu desafio para vocês é: tem sempre alguém olhando para você. Se você está fazendo errado, alguém vai sempre não querer te chamar. E se você está fazendo certo, vai ter sempre alguém que vai lembrar de você uma hora ou outra e vai falar: ah, esse cara era top. Sabe por quê? Vamos falar do Davi. Depois que ele matou o gigante, é engraçado isso, né, cara? Porque ele matou o gigante, ninguém tinha falado nada sobre ele. Mas aí, quando ele chegou lá para ser escudeiro do rei, lembra quando o rei já estava endemoniado, louco lá? Alguém lembrou dele e falou assim: não, esse cara aqui é bom guerreiro, de boa aparência, maneja bem a palavra, né? Ele, ou seja, toca bem. Alguém sabia sobre ele. E, mano, como que alguém sabia dele? Não tinha Facebook nem Instagram naquela época. Entende que ele trabalhava no campo, num lugar totalmente isolado, e alguém sabia dele. Então, tem sempre alguém de olho no que a gente está fazendo. E se mesmo assim ninguém tiver de olho, Deus está sempre de olho no que a gente está fazendo. E é Ele que nos promove, ou é Ele que não nos promove para as coisas. Então, assim, eu sei, né, eu estou falando isso assim, só de certa forma, amem ainda mais. Porque se vocês já estão servindo, muito provavelmente porque vocês gostam disso e se sentem úteis nisso. Mas continuem servindo. Eu vou contar para vocês, eu acho que todo mundo sempre pergunta assim, mano, como é que você chegou lá para poder fazer isso? Como você chegou a isso? Aí hoje eu estava contando para os meninos falando assim, a gente vive uma era hoje de network, né? Não, o esquema é fazer network. Não, é o seguinte, cara, eu vou me promover aqui, vou mostrar meu trabalho aqui pro cara. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, na verdade, eu fui para São Paulo, saí da igreja do meu pai, mas é a mesma denominação. É como, tipo, sair do bola daqui e ir pro bola de lá de São Paulo.
e eu vim para trabalhar com o pastor Abe lá. Ele tinha me chamado, precisava de alguém para assumir essa parte técnica. Eu fui para trabalhar na igreja. De verdade, eu não tinha outra assim, eu vou fazer um trabalho extra em outro lugar. Não foi isso. E aí o Daniel, não sei quando você sabe quem é o Daniel Alencar, ele é um cara que tocava, tinha muitas músicas. E ele é o nosso pastor de louvor. E ele não estava mais em tanto evidência, né? A história dele é complicada, a filha dele, né, tem paralisia e tudo. Então ele tinha meio que abandonado algumas coisas da estrada e tudo para poder cuidar da filha. E ele falou, cara, eu queria fazer uma escola lá em Belém do Pará, a escola Abapai. Você pode ir? Eu falei assim, cara, é minhas férias agora, né? Então eu já estou uns 2 anos sem férias. Aí ele falou, poxa, cara, seria tão legal, né? Aí eu fui conversar com minha esposa falou assim, tá bom, é nossas férias, mas ok, minha esposa é do Pará, então, ela falou, eu fico lá com a minha família, você vai. Aí eu voltei com ele e falei assim, cara, então eu vou lá com você. Ele falou, cara, tem outro detalhe. Eu falei, o quê? A gente não tem como pagar nada pra você, cara, nem sua passagem, nem sua alimentação, nem nada, assim. Eu falei, putz, tá abusando, né, irmão, tá